começar já já, só aguardar o colega Paizito chegar. Isso aqui é mais uma das lives, né, sobre atores, né? Falar principalmente dos atores que atuam efetivamente dentro do território, que trabalham a favor do Geoparque Seridó. E o de hoje, né, José da Paz, proprietário da Cauã Turismo, vai já estar com a gente aqui para tratar um pouco sobre guiamento, né? Separamos essas lives sobre guiamento, colocando o território em 3 setores. Então tivemos com o guia Genilson falando sobre o setor norte do Geoparque, região entre Cerro Corá e Lagoa Nova, ali em cima da Serra de Santana. Com o amigo Dilson, tratamos sobre o guiamento, né, no setor central do Geoparque, pegando aí os municípios de Currais Novos e Acari. E hoje a gente chega no sul do Geoparque, né, mais especificamente ali entre Parelhas e Carnaúba dos Dantas, onde o amigo José da Paz, também conhecido como Paizito, vai conversar com a gente. Agradeço aí a presença de todos, Ana Paula aí, direto de Portugal, Coimbra, né, o amigo e fisioterapeuta Eugênio Oliveira, Dilson, que já fez parte conosco aí de uma live. Quem não assistiu ou quiser rever, vai lá no canal do YouTube do Geoparque, youtube.com/Geoparque Seridó. Essas lives estão todas gravadas lá. Aproveita, se inscreve também no canal, né? E bem como clica lá no sininho para poder ter as novidades, que sempre a gente está colocando vídeos novos, né? Agradecer aí ao Adriano Campelo, que em breve estará conosco, né, dentro da lives aqui do Projeto Geoparque, na verdade, Geoparque Aspirante Seridó. Paulo Medeiros, Carnaúba dos Dantas, olha aí Paizito chegando na área, né? Vamos convidar a Paizito aqui. Vamos já convidá-lo. Chegou a receber o convite, Paizito?
Opa, tem gente chegando na área. Opa, agora foi. Estava meio de rosca aqui. Tá me escutando? Tô sim. E o senhor, como é que tá aí? Tá, tô também. Ó, Dilson aí na área. Recanto Mulungu vai estar presente com a gente. Só para avisar o pessoal, a gente está chegando aí na última semana, a última semana de maio, e a gente já está praticamente com a agenda organizada para o mês de junho. Né? O mês de junho vai estar aí mais uma vez chegando com as oportunidades de live. A gente acredita que a gente vai ter mais aí um tempo para se organizar melhor, para voltar à nossa realidade. Infelizmente, né, não está dando muito certo a questão da quantidade das pessoas em isolamento. A gente acredita, né, pedindo ao pessoal que fique em casa, quem pode, obviamente, mas a gente vê que no Brasil, no Rio Grande do Norte, em especial aqui onde a gente está, as coisas ainda estão complicadas. Né? Mas vamos falar do que é bom agora, né? Então, bom dia a todos, bom dia a todas. Mais uma vez eu agradeço a presença de vocês. Meu nome é Marcos, né? Estou coordenador científico do Geoparque Aspirante Seridó. E estamos aqui, acredito que é a 8ª live, tratando sobre pessoas de destaque que trabalham e estão diretamente relacionadas ao Geoparque com ações no território. E aí, com o projeto Em Casas com o Geoparque Seridó, hoje nós temos a felicidade de estar aí com José da Paz, que já me adianta e vou chamar de Paizito, tá ok? E aí o pessoal vai ficar escutando isso, mas é o nome do Rio Grande do Norte, porque não no Brasil, inúmeras experiências para tratar aqui com a gente. Então, Paizito, seja muito bem-vindo, nós agradecemos não só a parceria, mas sua presença hoje, e por gentileza, se apresente aí para a gente começar a conversar aqui e chegar com algumas perguntas e curiosidades. Bom dia a todos. Eu que agradeço, professor, a participação nesse projeto maravilhoso que é as lives do Geoparque, que, como eu falei ontem e em outras, eu acho que isso é uma tendência nova mesmo depois da pandemia. É uma experiência muito positiva essa questão das lives, que nós vamos debatendo, vamos vendo colegas desenvolver projetos, pesquisas, nos antenando. É uma coisa menos monótona até do que você pegar e ler um texto, ler alguma coisa. E aqui a gente vai trocando experiência e fica, vamos dizer assim, mais prazeroso, mais didático até, tratar de certos assuntos, né? Então, como o senhor falou, sou Paizito, sou guia de turismo, sou turismólogo também. E estou aí eu atuo aqui na região desde antes de ter o Geoparque, né? Então, nós temos aí a felicidade de o antes e o depois, durante o Geoparque, e a gente vê como é que foi essa mudança para melhor essa nova ferramenta que nós temos, nós que somos do mercado também, apesar de eu estar na academia, mas falando aqui como guia de turismo, essa ferramenta que é o Geoparque Seridó para agregar valor aqui aos nossos serviços. Então, foi uma coisa muito bem-vinda, um projeto maravilhoso, e me orgulho de fazer parte dessa região e estar podendo representar e falar um pouco para vocês sobre isso. Perfeito. O rapaz é meio tímido, ele esqueceu, não, mas é porque na academia ele fica meio, né, quieto. Mas ele também é mestre em turismo, né, com uma excelente dissertação de mestrado no PPG-TU, e atualmente está fazendo doutorado também na área de turismo. Então você vê que o caba não é moleza, não. Paizito, uma curiosidade que nós temos enquanto trabalhamos com o Geoparque e que as pessoas sempre perguntam. Ontem mesmo a gente fez uma live com vários amigos ligados ao Instituto Federal do Ceará, lá em Quixadá, e eles perguntaram essa relação do Geoparque com diferentes profissionais. E aí a gente falou, obviamente, dos guias de turismo. E aí eu pergunto a você, como é que você conheceu o Geoparque Seridó e como você efetivamente entrou para atuar dentro desse território? Como eu falei desde o início lá, eu participava, eu ainda participo do Conselho Gestor do Polo de Turismo do Seridó, né? Então, quando iniciou-se a discussão sobre Geoparque, que inclusive eu conheci, a primeira ideia que eu tive foi através do senhor mesmo em uma reunião,
Na época eu do Conselho do Geoparque, do Conselho do Polo Seridó. Então foi o primeiro contato que eu tive com a temática do Geoparque. E ali interessou, porque a gente que trabalha com o turismo, o guia principalmente, a gente tem que estar antenado às novidades, tem que estar buscando para sempre o turista ter uma experiência nova. Então, ali deu aquele estalo, isso aqui é uma nova vertente, um novo segmento que vem agregar valor aos nossos serviços aqui dentro desse território que já era tão maravilhoso, com tantas coisas que a gente já trabalhava em alguns geossítios, mas sem esse conceito de geossítio. Então, isso aí veio agregar muito valor ao nosso trabalho. Então, eu conheci a partir do conselho, através do senhor. Depois, cursamos a disciplina de turismo e meio ambiente, né? Eu achei pouco e fiz 2 vezes a disciplina. Na realidade, sem ser reprovado, né? Sem ser reprovado. Passou, mas depois foi fazer de novo. Eu fiz como aluno especial e depois fiz como valer. Porque eu gostei muito e cada vez mais, tanto pensando no desenvolvimento lá dentro do programa em si, mas também no meu trabalho como guia, porque isso aí, cada informação daquela que a gente tem ali na disciplina, agregava valor aos meus guiamentos, ao guiamento nosso aqui na região, né? Então, a informação daquela do jeito que é passada, não de forma muito, vamos dizer assim, científica, mas que trata da realidade ali para o turista, a gente adaptando para a linguagem do turismo, foi de muita valia. A partir daí, surgiu a oportunidade de fazer o curso de técnicas de guiamento e geoturismo, que para variar o professor era o senhor novamente, né? Então nós fizemos esse curso, juntamente com a parceria com o Sindicato dos Guias, o SINGTU, e a gente desceu aqui para o Seridó, onde colocamos em prática realmente esse conhecimento que nós adquirimos na prática do guiamento dentro dos geossítios. A gente rodou por algumas cidades do Geoparque, uma turma de guias, e o senhor falando, passando, vamos dizer assim, traduzindo a linguagem. Tive a oportunidade de, a partir desse curso, como eu também dava aula no Senac, eu passei a ministrar esses cursos de técnica de guiamento e geoturismo dentro do Geoparque Seridó. Então, eu ministrei cursos em Currais Novos, Carnaúba dos Dantas e Parelhos, que era junto, e aqui em Caicó, eu todo formamos 4 turmas, e a partir do momento que a gente vai ministrando esses cursos, vai aprendendo também, porque os alunos são das cidades que compõem o Geoparque. Então eles vão trazendo experiências novas, curiosidades, muitas vezes de forma bruta, mas que tem a lógica do Geoparque, e justamente na sala de aula nós vamos lapidando e direcionando para a prática do turismo aqui dentro do Geoparque, ou geoturismo, como a gente pode chamar em alguns locais. E para você ver a máxima aqui do aluno superando o mestre, né? Porque, queira ou não queira, foi o meu aluno e hoje é parceiro e traz toda a experiência dele. E como ele bem disse, né, comigo, fizemos uma parceria assim, excelente, por que não dizer perfeita, e ministramos em 3 turmas o curso de técnicas de guiamento em geoturismo, né, uma atividade promovida e apoiada pelo governo do estado do Rio Grande do Norte, através da Secretaria Estadual de Turismo, junto com o Senac. E aí eu e Paizito dividimos lá as 40 horas de atividades. Para ser mais preciso, eu fiquei com 12 e ele com 18. Para você ver, quem tem que falar sobre essas ações e essas atividades no Seridó tem que ser quem faz o Seridó. E Paizito é prata da casa, né, como podemos dizer. Mas, Paizito, me tira uma outra curiosidade, enquanto o pessoal pode fazer aí perguntas. Né? E dentro do território do Geoparque, afinal trabalhamos hoje com 6 municípios, mas sabemos das possibilidades de vários outros locais em outros municípios e não deixamos de trabalhar tudo isso em conjunto. Mas dentro do território do Geoparque, quais os atrativos principais que nós chamamos de geossítios, mas que muitos já eram com mais detalhe,
onde o visitante tem mais de interesse em conhecer? O senhor quer que eu enfatize mais aquela, porque foi dividido em partes, o Geoparque, né? Você pode Então, começar com essa região que a gente chamou de região sul, que é sul. Carnaúba dos Dantas e Parelhas, mas é óbvio, mostre aí o que vocês conhecem dentro de todo o território. Bom, então, de acordo, continuando toda essa iniciação que a gente fez, como foi que conheceu e como começou a atuar dentro do território do Geoparque, daí surgiu a agência, né? E aí você já emenda, porque já tem gente perguntando como é que é a parceria da agência com o Geoparque. A Cauã Viagens e Turismo, que nós começamos a desenvolver projetos, não apenas de turismo de lazer dentro do território do Geoparque, né? De levar o turista, vamos dizer assim, para visitar os apertados, para visitar os sítios arqueológicos, enfim. Eu creio que a parceria da Cauã, juntamente com o Geoparque, se deu também por esse alinhamento de raciocínio, de pensamento, da questão da educação. Porque nós da Cauã, nós temos um projeto de educação patrimonial com as escolas, principalmente as escolas da rede pública. E nós estamos levando essas escolas para dentro do território do Geoparque Seridó, né? Todas as escolas de Caicó aqui, a maioria da rede pública e algumas da rede privada, nós já fazemos esse tipo de roteiro nesse Geocities. Começando lá por Parelhas, por exemplo, nós fazemos ali a parte da questão do turismo, da arqueologia, no sítio Mirador. Nós descemos Nós paramos lá na Fazenda Rajada, na Serra da Rajada, que é um dos Geocities, onde a gente faz um briefing com os alunos. O que seria isso aí? A gente já dá um preâmbulo do que será a visita, falando de relevo, de solo, de vegetação, de clima. Vai fazer. Então segue para Parelhas, Carnaúba dos Dantas, visitando os sítios arqueológicos, a produção de cerâmica. Nós fazemos oficina de argila, né, lá com o Dedé Carnaúba, é um parceiro nosso, pode ir emendando tudo aí, né? A gente faz essa parceria lá com o Dedé Carnaúba, que leva as crianças para fazer a oficina de argila, trabalhando na temática do Geoparque, que a gente já visitou antes, o sítio arqueológico. Então, eu acho que essa ideia de trazer a educação ambiental, a educação patrimonial para dentro do território do Geoparque faz com que nós tenhamos esse alinhamento da agência com a ideologia, com a ideia do que é o Geoparque, do que é fazer um Geoparque. Que é turismo, educação, preservação, não é isso? Então a gente trabalha com essas vertentes também. Pensando nisso, o senhor perguntou como é que quais os principais geossítios, como se dá o guiamento dentro do Geoparque. Então, e aí, rapidinho, o Luiz, também um guia aqui do estado e que fez o primeiro curso de técnicas de guiamento de geoturismo, ele aproveita e já pergunta qual é a quantidade mínima e máxima de pessoas que vocês levam nessas atividades. Isso é relativo de acordo com o tipo de atividade, né? Quando é um pedagógico, por exemplo, que nós temos que visitar o sítio arqueológico, a gente obedece uma capacidade de carga que foi mais ou menos um acordo que nós criamos, não vimos nenhum número oficial, por exemplo, de quantos alunos podem entrar no Geocities, por exemplo, no mirador de cada vez. 2, 3 turmas ali, sobre um guia com a turma, fica outro, quando descer sobe o outro, e sobe outro. Então a questão de fazer o guiamento em si, a gente pode levar até mais gente, mas na hora da visitação, dentro do Geocítio, nós fragmentamos para obedecer uma capacidade de carga que entendemos que não vai ser danoso para aquele local ali. Não vai ter um impacto muito grande, né? Quando é questão do turismo de aventura ou do turismo de lazer, enfim, por exemplo, nos apertados, dá para entrar uma turma maior no cânion ali dos apertados. Então, isso aí é relativo. Vai de acordo com o público
e com o segmento de turismo que você está atuando naquela hora ali, naquele dia, naquele momento. Perfeito. Respondi? Perfeito. Então, aí o senhor falando sobre o guiamento e quais as atividades que a gente desenvolve, quais os geocities, então eu tentei dividir assim, por exemplo, falando como a Cauã, quais são os pacotes que a gente trabalha mais dentro do território do Geoparque? Lazer, aventura, pedagógico arqueológico, que sempre não é só a questão cultural, nada está envolvido esse roteiro arqueológico também. Então, falando primeiro daquela região que a gente tinha ficado estabelecida, que é a região sul do Geoparque, Parelhas e Carnaúba, falando de turismo de lazer e de aventura, então nós temos uns roteiros voltados, por exemplo, pode ser bate e volta, você ir para Parelhas, passar o dia e voltar, ir para Carnaúba, passar o dia e voltar, ou fazer juntar os dois e passar 2 dias nessa região, certo? Agregando hospedagem no outro local, talvez para gerar mais movimento no Geoparque. Então, nós temos um roteiro em Parelhas, que nós saímos aqui de Caicó, de manhãzinha, fazemos a primeira coisa, do Mirador, que é do nosso amigo, da mãe do pai de Zumara lá. Então, nós fazemos um mirador, voltamos, pegamos a galera do Jeep, lá do Clube do Jeep, que é a gente, na figura de Neto Valentim, que é nosso parceiro também, foi aluno do curso nosso lá de técnicas de guiamento de geoturismo. Então, ele tem um grupo de amigos que tem aqueles carros 4x4. Então, a gente faz a trilha da Serra das Queimadas, é muito bacana a trilha. Se você chegar lá no Buqueirão, para um lado é a Serra das Queimadas, para outro fica ali a Serra da Capelinha. Então, as duas têm opções de fazer esse off-road de Jeep, né? Eu digo Jeep é porque eu não sei direito o nome dos carros, mas é aqueles carros mais invocados do que aquele Jeep, né? Antigo. Os 4x4 que aguenta a gente também. Então, a gente faz essa trilha e vai parando no decorrer da trilha, tem olho d'água, tem extração de minério, isso tudo você vai parando e o guia local lá, o condutor local, no caso, quando a gente vai com o Neto, ele vai explicando tudo isso. Chegando lá em cima, é a paisagem mais linda do mundo. Você vê o buqueirão todo e o carro para em cima, na entrada do túnel que vai até o Poço da Princesa. Então aí é uma coisa maravilhosa, principalmente no tempo de chuva, porque o poço está cheio, você tem a opção de olhar água cristalina, a gente não vê o fundo do poço. Lembra o túnel da mina Brejuí, sendo que é um pouco diferente, que é menor, tem mais incidência de sol dentro. Então você pode tirar foto daquelas silhuetas, aquelas coisas ali. Mulher adora essas fotos, assim. É muito bacana lá. E depois a gente desce, isso é um dia todo, né? Almoça num restaurante parceiro, pode ser no Ulisses, pode ser lá no Veneza. Isso a gente vai variando de acordo com a visita para rodar, para realmente todo mundo fazer parte desse roteiro e todo mundo sair ganhando, que é o intuito também do conceito do território do Geoparque. Perfeito, excelente observação. E nós saímos e vamos visitar lá o Parque dos Dinossauros, dependendo do público também, né? Porque aí lá seria um final de relaxamento, porque além das esculturas de dinossauros, já tem piscina, tem alimentação, tem um descanso. Isso é um tipo de roteiro que a gente pode oferecer, né? Quando é o pedagógico, do outro lado, da Serra da Capelinha. Então faz a trilha de Jeep, que lá é comum também, tem a peregrinação no mês lá das festividades da Santa, da cidade, e o pessoal faz aquela peregrinação de Jeep até lá em cima da Serra da Capelinha, que é outra visão maravilhosa também, né? Já, por exemplo, se você for fazer o pedagógico, você já não vai fazer a trilha de Jeep. A gente geralmente vai para o Mirador, faz a questão, primeiro para nesses dois roteiros, tanto para Carnaúba como para Parelhas, o ponto de apoio é lá na Fazenda Rajada, do nosso amigo Carlinhos. Então a casa fica no pé da Serra da Rajada, a gente já começa falando ali da Serra,
do relevo, da vegetação, e tirou para Parelhas, se for no caso, ou então para Carnaúba dos Dantas. Então, ele faz o sítio arqueológico, almoça, depois aí tem a questão do buqueirão, né, que nós falamos também, e a questão das cerâmicas, da extração de minério, a oficina de argila, com Dedé Carnaúba, se for no caso em Carnaúba dos Dantas. Então, a gente faz uma mescla de atividades, não é tirando da cabeça, mas de acordo com o plano de aula da escola. Então, quando nós vamos fazer um roteiro desse pedagógico, nós nos reunimos com a coordenação da escola, direção, enfim. E o que é que vocês querem? Estão trabalhando o quê? Dentro do cronograma de trabalho do plano pedagógico lá da professora, da coordenadora, nós montamos nossos roteiros pedagógicos com o que nós temos, né? Porque é dentro do Geoparque, mas estão trabalhando o quê? Relevo, clima, vegetação, geografia, não sei o quê. Aí a gente pega e monta aquele pacote e oferece à escola. Perfeito. E tem alguns comentários aqui do pessoal lembrando aqui que agora a gente tem o Recanto Mulungu lá em Parelhas, né? Se quiser uma novidade aí para pernoite. Temos que conhecer lá. Com certeza com o pessoal do Recanto Mulungu, tá? Mas eu não vou dar spoiler aqui não. O Luiz também pergunta, Paizito, quanto tempo e valor leva para visitar, por exemplo, esses geossítios? Olha, se for, por exemplo, esse de Parelhas, que a gente faz com... Ele está perguntando, eu creio que não seja um pedagógico, né? Para fazer a trilha mesmo para tudo, né? Então, esse de Parelhas, a gente passa um dia por lá, por exemplo, sai de manhãzinha, volta à tarde, porque tem pano para manga para fazer isso. E custa em média R$120, com tudo incluso, né? Com passeio de jipe, com almoço, nessa faixa. R$120, R$130. Perfeito. E você não só conhece os principais geossítios do local, inclusive aqueles que entraram e integraram o Geoparque mais recentemente, Serra da Rajada, por exemplo, que a gente manda um grande abraço para Carlinhos, um grande incentivador do turismo do Seridó, mas na verdade do turismo do Rio Grande do Norte como um todo, né? A gente tinha uma dívida para com Carlinhos junto à Serra da Rajada, e hoje ela faz parte, está entre os 21 geossítios do Geoparque Seridó. E aí você conhece todos esses locais, mas o mais interessante é que você agrega valor ao território, incorporando aí as pessoas ligadas à gastronomia, à hotelaria, né, aos artesãos. Então, isso é o que a gente chama de trabalho em rede, e que a filosofia é o espírito de um geoparque. Então, a Cauã, ela realmente se veste dessa característica diferenciada de outras agências, de outras empresas de turismo no estado, porque ela já sabe o quão é importante integrar tudo isso. Hoje, né, recentemente, a gente teve uma live também muito legal, muito massa, com Nayara, que é aqui da Improtur, e que é nossa aluna de mestrado, e ela foi muito feliz quando ela falou que está montando o roteiro, né, porque o tema da dissertação dela é a roteirização, atrativo. Mas como unir isso dentro de um conceito ou de um contexto que favorece toda a cadeia produtiva do turismo no território, em especial nessas localidades que Paizito citou, que a gente está falando hoje da porção sul do Geoparque Seridó, em especial Carnaúba dos Dantas e Parelhas. Então, a gente vê o quão vocês estão bem direcionados aí para as ações que o próprio Geoparque já realiza. Mandar um abraço aqui para Neia, né? Uma guia, uma condutora de turismo, fez o curso conosco, não foi, Paizito? Lá em Carnaúba dos Dantas, o curso de técnicas de guiamento em geoturismo. Paizito, uma curiosidade. Aí eu vou buscar vender o peixe porque a gente está falando de uma empresa que... Diga. Dá só mais uma terminadazinha nesse assunto anterior. Fica à vontade. O senhor falou né, Neto, Hélio, era tudo da mesma turma, lá nossa. Então, uma coisa que a gente procura também, que eu tinha esquecido, porque tinha sido uma falha minha, apesar de nós sermos guias de turismo regionais, podendo atuar em todo esse território, para justamente fazer essa coisa com que todo mundo se beneficie da atividade, né? Então, toda vida que eu vou em Carnaúba dos Dantas, por exemplo,
eu posso guiar tranquilamente lá, sem nenhum impedimento, mas a gente contrata Carlinhos. Em Parelhas, quando nós fomos fazer o Fanto lá, que a gente ainda está programando o roteiro lá em outro formato, chamamos Néa, Hélio, Neto também, para nos auxiliar lá na condução. Então, é importantíssimo esse pessoal estar participando desse processo, até porque para não achar, eu fiz o curso e não serviu de nada, além do conhecimento, que todo conhecimento é bom, mas vamos tentar colocar esse pessoal na prática também, aí para todo mundo se beneficiar. Com certeza. E essa prática que a Cauã promove, né, agregando o conhecimento e o valor do condutor local, é algo que a gente preza muito também e busca muito com os guias aqui, por exemplo, na capital. Quando a gente discute, trata sobre o tema, quando esse guia leva o visitante, por exemplo, para o Seridó, a gente pede que ele entre em contato com o condutor, com o guia no Seridó, porque muitos estão, inclusive, bem conhecedores dessa interpretação do meio físico, que nós chamamos de geodiversidade, porque fizeram, por exemplo, esse curso. Né? Você tem uma ideia, nós temos em torno de 40 pessoas já capacitadas dentro do território, com os cursos que realizamos em Currais Novos, em Carnaúba dos Dantas, em Caicó, e no estado todo nós já temos em torno de 150 guias capacitados. Então é colocar a mão na massa, e aí a minha pergunta vai justamente em cima disso. Não só o que esse curso trouxe para vocês, mas o que é que acrescentou de novidade depois que o geoturismo, como uma atividade que é trabalhada dentro do Geoparque, apareceu na vida de vocês, guias e condutores. Pronto, então isso aí proporcionou, como eu disse no começo, nós guias, quem trabalha na ponta do turismo, tem que estar sempre, eu não diria inovando, porque o que a gente já fazia, as informações, ainda são válidas, mas tem que estar chegando novidades, porque senão vai ficando batido. Por exemplo, eu tenho ele vai ter outra experiência nos mesmos locais, entendeu? Então o Geoparque, a ideia do Geoparque e a questão do geoturismo veio como uma ferramenta, uma opção a mais de informação para nós passarmos para o turista, né? Eu estou falando do ponto de vista de guia. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Antes, há 10 anos atrás, como eu estou fazendo, que eu já guiava, como eu estou dizendo que eu já guiava, nós chegamos no sítio arqueológico, Xique-Xique 1, por exemplo, em Carnaúba dos Dantas, e passávamos todas aquelas informações. Olha, isso aqui é uma inscrição rupestre, o pigmento é óxido de ferro misturado com água, não sei o quê. Nesse outro local aqui está mais apagado pela ação do vento, da chuva, do sol, e assim ia, porque era informação que a gente tinha naquele momento, e era válida também. Sendo que com a questão do geoturismo, com toda essa capacitação que o Geoparque vem fazendo de forma muito, muito coerente, muito consciente, que sem pressa, vamos dizer assim, né? Que a gente passou esses 10 anos capacitando, sensibilizando o pessoal local. Isso aí é de muita importância, tanto para o Geoparque de fato se consolidar como Geoparque, mas também para o desenvolvimento da atividade aqui dentro do território e o beneficiamento dessas pessoas que moram aqui. Porque hoje você chega num local que é um geossítio, tanto a gente já vai mais preparado para dar informação, como o dono da propriedade está mais preparado para ser receptivo e receber aquele pessoal da melhor forma possível, com a característica já do local turístico, vamos dizer assim, que antes não tinha essa, vamos dizer, simpatia, os caras ficavam com raiva, estão invadindo minha propriedade, estão passando pela cerca, não sei o quê. Não, hoje eles já colocam uma porteira para o turista passar, já colocam um acesso melhor, o próprio dono da propriedade. Então isso aí é resultado dessas ações. Outra coisa de território do Geoparque, e o território a gente está falando de uma fronteira administrativa, que rege aquele território ali. Mas a partir do momento que nós vamos tendo conhecimento, por exemplo, do tipo de gravura que existe dentro em alguns geossítios, nós vamos ver também que dentro dessa fronteira administrativa existe uma fronteira cultural dentro de um mesmo território.
Isso aí pode ser abordado para o turista, para o estudante. O que é que eu quero dizer com essa fronteira cultural? Por exemplo, você chega num geossítio em determinada cidade, você vai encontrar uma inscrição Itacoatiara, que ela é gravada na rocha. Você chega em outra cidade, vai ter a tradição Nordeste, subtradição Seridó, que é aquela que é mais encontrada em Carnaúba dos Dantas, que lembram cenas de movimento, você dá para decifrar. Em Parelhas, quando você chega no Mirador, nós temos outro tipo de tradição, que é aquela das figuras geométricas, que é a tradição agreste. Então, quando se fala em tradições, nós falamos de fronteiras culturais que existiram há tempos atrás e que hoje estão dentro de uma mesma fronteira administrativa. Eu não quero esticar muito esse assunto para ficar... Mas é porque só para mostrar que esse tipo de informação não era dado antes de nós termos esse conhecimento do geoturismo, desse novo segmento, que cada vez mais nós vamos buscar informações para a experiência do turista ficar cada vez mais prazerosa, né? E aí, agora só passava meio-dia, um dia, tem a possibilidade do ganho numa nova experiência passar mais um dia. Então, isso vai mexer, né, com a roda, vamos chamar assim, da questão turística, e aí você vai necessariamente precisar de uma pousada, a pousada vai ter a sua necessidade de comprar na feira, na padaria, você vai movimentar a roda econômica com relação a isso. Então, realmente, o que você está falando é algo que nós também nos pegamos, e uma das nossas preocupações, e isso é tema de uma dissertação de mestrado do amigo Endel, é justamente tentar medir isso. O que era o Seridó antes e depois do Geoparque com relação ao turismo. E aí eu já sei, dentre as pessoas que ele está levantando para fazer o trabalho e fazer entrevista, obviamente agora descobrimos mais um outro que tem essa preocupação. Então o Endel já sabe que vai lhe perturbar para conversar sobre isso, porque você já tem isso em mente, né? Principalmente pela sua experiência. O amigo fotógrafo e fisioterapeuta de Currais Novos, o grande Eugênio, ele pergunta aqui quais são os principais geossítios mais procurados dentro do Geoparque. E aí, se você quiser responder, não precisa ficar atrelado só a Parelhas e Carnaúbas, mas dentro do Geoparque, para você hoje, quais são os locais mais visitados? Olha, a que tem mais procura é a Mina Brajuí. Mina Brajuí apertados. Pelo menos para o nosso público aqui é o que eles procuram mais, porque é novidade, né? Sim, e o sítio arqueológico também, Carnaúba dos Dantas, o Chique Chique. Eu acho que esses três, eu não sei se é porque já... Mas o pessoal procura muito, tem como referência esses três geossítios. A Mina, porque... Isso eu vou falar por mim agora, uma coisa que eu tenho pode ser até uma besteira. Eu tinha muita vontade de conhecer a Mina Brajuí, muita mesmo, porque a mina em si está no imaginário da criança, assim, a gente vê aquelas fábulas dos sete anões, não sei o que e tal, e você andar dentro de uma mina, aí, com outro um tempo mais na frente, era mais um pouco, teve aquele filme dos Trapalhões, Serra Pelada. Então aí disse, pô, como é que é andar dentro de uma mina que extrai pedras valiosas, não sei o quê. Então acho que a mina desperta essa curiosidade também do jovem, principalmente da criança. Eu acho muito bacana. Quando eu viajava para Natal com minha mãe, todo mês a gente viajava, eu passava pela mina, eu ficava imaginando como era debaixo da terra ali a mina. Então acho que tem muito por isso. E para nós do Geoparque, a própria Mina Brajuí, né, aquela localidade ali, ganha em riqueza de divulgação, porque a gente inclusive brinca que o Geoparque Seridó, né, você tanto pode visitá-lo na superfície como em subsuperfície. Então você pode tanto conhecê-lo lá em cima, como entrar dentro da terra. Então, realmente eu concordo com você que a Brejuí, o Cânion dos Apertados e o sítio arqueológico Chique Chique são, se não são os três, são pelo menos os mais visitados hoje no território. O Luiz volta com uma pergunta aqui com relação à gastronomia, que é um outro fator importante dentro do território do Geoparque, né? E ele pergunta se tem alguém que está fazendo, por exemplo, café artesanal com rapadura, com cravo, canela. Você tem conhecimento de alguém que está
pensando ou já está investindo nesse tipo de café, o que o pessoal lá no sul chama de café colonial, por exemplo? Sim, lá em Serra Corá, na Colina dos Flamboyantes, eles já estão oferecendo esse serviço do café colonial. Inclusive é um produto turístico que algumas agências já estão trabalhando com o Wallace lá, com o João, né? Então eles fazem a visita aos geossítios de Serra Corá e fazem o café colonial lá na pousada Colina dos Flamboyantes. Isso aí já está acontecendo já. E que eu não me lembro, mas a gente já degustou desse café e aí é fantástico. Realmente é maravilhoso. É para você ver o que muitas pessoas perguntam, mas o que é que o Geoparque Seridó traz de novidade? Né? Traz justamente não só esses pontos que você abordou, mas um outro ponto, pegar essas informações do ponto de vista do patrimônio natural, trazendo realmente a novidade, que é essa linguagem diferenciada de uma paisagem que muitas vezes as pessoas veem no dia a dia, mas não sabem o quão isso é importante, né? Associar essa paisagem, as características da Caatinga, né? Do bioma único, uma fauna e uma flora particular, associando tudo ao patrimônio cultural. E aí a gente entra com a questão arqueológica, com a mineração, né, com a gastronomia. Então, o Geoparque, pessoal, é tudo isso junto e misturado. Mas para que isso realmente dê resultado e traga benefícios para a sociedade, a gente precisa contar com parcerias, com apoios. E hoje a gente tem, dentre a classe dos guias de turismo, em especial aqueles que fazem o Seridó, mas também muitos que estão na capital, um dos principais apoios, né, falando agora em termos de pessoa jurídica, também nos apoia, e aí a gente realmente vê o quão o trabalho em rede está favorecendo isso. Então, Paisita, é realmente fantástico ver e perceber o quão vocês, enquanto profissionais, e a Cauã em especial, vem trazendo de benefício para o Seridó e vem trazendo de benefício para o Geoparque. Uma outra pergunta, outro comentário aqui, né? Segundo o Eugênio, ele diz que realmente Serra Corá, sem desmerecer os demais municípios, o potencial turístico é absurdo. E realmente é. E Genilson, né, que foi o guia, né, escolhido para falar sobre o Geoparque lá naquela região, né, Serra Corá e Lagoa Nova, foi muito feliz quando, igualmente, Paisito e Dilson mostraram as potencialidades que essas partes do território têm. Porque a gente tem que lembrar que o território tem em torno de 2.800 km². Então, ele é grande, de certa forma é complexo, fazer um passeio que congregue ele todo, mas a gente pode trabalhar em partes. E hoje a gente está falando justamente dessa parte sul do Geoparque. E aí, Paisito, qual foi a parte mais difícil para guiar dentro do território? As pessoas estão perguntando. Que tem que subir serra, né? Fisicamente falando. Fisicamente falando. Mas, brincadeiras à parte, eu não vejo a parte difícil, porque é tudo muito prazeroso, né? E quando a gente tem esse apoio dos condutores locais, que é o que nós procuramos, então você não chega perdido em canto nenhum, você não deixa de ter apoio. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Nós fomos, já aconteceu isso comigo 2 vezes, de atolar o carro lá na Estrada dos Apertados. Estrada dos Apertados atolou o carro no areal lá. A gente chega na casa do rapaz, liga para a Mina Brajuí, que é outro já sei, manda o cara do trator lá tirar o ônibus, já fica em que apelar para na volta tirar, se atolar de novo, e a gente já segue para a mina atrás do trator. Então tem esse trabalho em rede, realmente a galera vestiu a camisa disso aí e vê que um atrativo não elimina o outro, que é um conjunto, e todos juntos crescem mais forte. Então eu não vejo dificuldade assim no... E eu ainda acrescento, para responder para Luiz, uma outra vantagem, que são vantagens que a gente mostra evidências no Brasil com relação a geoparques,
é que nós temos distâncias mínimas, né? De norte a sul do Geoparque são no máximo 100 quilômetros, de leste para oeste não passa 30 quilômetros, e outra vantagem é que a gente está bem servido, salvo pequenos locais, de boas estradas, não, nem só asfaltadas, mas de pissarro também de boa qualidade, de um apoio, como o Paizito deu como exemplo agora, das pessoas se mostrando solícitas, né, a favor de ajudar o próximo. Então, o Geoparque Seridó, ele traz tudo isso desse território dentro desse momento que a gente vem vivendo. Jailson está mandando um abraço aqui, está dizendo que o Paizito está adorando fazer live, e é mesmo, viu? Ontem eu assisti a do pessoal Foco Turismo, com o Paizito e o amigo Bira, que entrou aí no início, fantástico, falando sobre o Polo Seridó, e nós do Geoparque Seridó agradecemos em vários momentos, né, que foi citado. Paizito, infelizmente a gente está seguindo para os finalmente, porque a gente tem uma limitação. Vixe, rapaz, eu tenho tanta coisa para dizer aqui. Pois e eu aqui, né? Mas o problema do Instagram é esse, a gente pode eventualmente chegar no encerramento e retornar, mas a gente precisa aí de um tempo, porque o Instagram ele fecha e aí a gente perde a oportunidade de encerrar. E eu tenho quantos minutos aí? Oi? Eu tenho quantos minutos ainda? Aqui a gente vai conversando. Se o Instagram derrubar, a gente tenta voltar. Mas você ainda não, vou rápido. Eu acredito que ainda tem uns 5 minutinhos. Eu, pronto, no meu caso, eu me despeço e deixo com você para falar, e quando terminar a sua explanação, você, né, de certa forma, agradecer aí para quem você acha que é importante. E eu deixo o recado para o pessoal que próxima semana a gente tem, segunda-feira, às 16 horas, o amigo Adriano Campelo, vamos falar sobre artesanatos, tá certo? E teremos na quinta-feira, às 11 da manhã, a nossa chefe, a coordenadora do território, Janaína, falando sobre educando no Geoparque. Então, aproveite aí próxima semana e muito obrigado. Falou aí da questão do território, dos quilômetros, mas isso, como eu falei, é a fronteira administrativa do Geoparque Seridó. O Geoparque vai muito além dessa fronteira aí, que o senhor sabe que eu vivia que Caicó não vai entrar não sei o que, até entender também, claro que tivesse lá, eu estava melhor, que eu acharia bom, mas que isso aí expande das fronteiras do Geoparque. Caicó, Jardim do Seridó também, entre aspas, são o Geoparque Seridó, porque eles se beneficiam de toda essa conjuntura que foi formada na formatação do Geoparque. É uma região que, na região, nós temos mais um atrativo, além da gastronomia, que é o Geoparque Seridó. Então, o Geoparque Seridó é do Seridó, e todas as cidades do Seridó são contempladas com esse projeto maravilhoso, que já vai se consolidar, se Deus quiser. Eu queria falar só de algumas novidades, como nós estamos no tempo de pandemia, e tinha a última pergunta lá, o que era que você acha sobre o pós-pandemia. Então, eu acho que é o que nós estamos planejando agora, o que estamos construindo agora, é o que vai colher resultado quando tudo isso parar. Então, o Geoparque é uma ferramenta que vai ser totalmente útil para essa retomada, porque é um turismo que nós vamos fazer aqui dentro, sem precisar de longas viagens. E o que é que nós precisamos? Inovar. Inovar em alguma coisa, eu estou falando nós do mercado. Planejando algumas diferenciais, por exemplo, não só para quem é aquele turista de aventura, para o turista da melhor idade, para qualquer um tipo de turismo, nós fazemos umas oficinas de cozinha mateira dentro do território, né, que nós temos essa técnica, por exemplo, fazer ovo no espeto, café na melancia, fazer um café mateiro, por exemplo, carne dentro da cebola, não sei o que. Então nós temos essa logística para agregar valor a uma visitação dessa, churrasco na chapa na pedra. E você dizer isso perto de meio-dia é matar a gente, hein? Então nós estamos com esse planejamento e vamos colocar em prática isso aí também, que vai agregar valor a uma visita, por exemplo, aos apertados. E está vindo aí o Festival da Cachaça Potiguar também, lá na Colina dos Flamboyantes, né? Que ele ia ser agora, mas aí tivemos que adiar, mas já está no gatilho aí, que vai ser mais uma ação dos parceiros do Geoparque Seridó. A Cauã com a Colina dos Flamboyantes.
Perfeito. Dois momentos oportunos que eu não vou poder perder, tá? Não vai não. Eu queria destacar algumas parcerias, nossa. Carlinhos, lá da Fazenda Rajada, o pessoal lá do Mirador, do sítio, a galera da família do Chico Neto Valentim, os amigos dele, o pessoal do Parque dos Dinossauros, Carlinhos de Carnaúba, Dedé Carnaúba, então o pessoal lá da família de Seu Deca, que Seu Deca infelizmente nos deixou, mas tá lá o legado, né? Então todo esse pessoal é parceiro nosso e estamos juntos aí nas ações da Acauã. Paizito, nós agradecemos demais sua presença, sua participação. Estendo também esses agradecimentos pelo Geoparque Servidor a todas essas pessoas, né? São parceiros aí que vêm trabalhando em longas datas conosco. E fica o convite, pessoal, de entrar em contato com a Acauã, ver o que eles já realizam, ver as novidades, tudo de forma organizada e planejada, com preocupação não só em termos de organizar um turismo regional, porque realmente vai ser a bola da vez, mas isso também com cuidados sanitários, porque a gente sabe o quão vocês prezam pelo cuidado, não só do visitante, mas também do território como um todo e dos locais que são visitados. Então, parabéns, Paizito, parabéns, Jailson, Dilson, Mônica, toda a equipe da Acauã Turismo. Estamos juntos e o que precisar da comissão do Comitê de Gestor do Geoparque, saiba que não só tem aqui profissionais que agradecem o apoio, mas amigos para a gente tocar esse barco e enfrentar isso que está passando. Porque essa pandemia vai passar, mas a gente aproveita